Decisão da Justiça coloca em xeque continuidade de serviços à população oferecidos pela Prefeitura de São Sebastião. O prefeito promete recorrer para evitar a exoneração de 526 cargos em comissão. Outra preocupação é com a queda na arrecadação com a mudança nas regras de distribuição dos royalties do petróleo. Decisão do Supremo Tribunal Federal ainda não tem data para entrar em vigor. Polícia de Taubaté prende suspeito de envolvimento na morte de segurança em frente à casa noturna, ocorrida no início do mês. Outros 2 suspeitos seguem foragidos. Taubaté é a primeira cidade da região a receber a Caravana da Cultura. Iniciativa do governo do estado promete fomentar ações culturais e a economia criativa no interior. Terça-feira, 15 de outubro, Dia do Professor. Seja bem-vindo a mais uma edição do Band Cidade. Olá, muito boa noite. A exemplo de outras cidades da região, a Prefeitura de São Sebastião terá que exonerar mais de 500 cargos comissionados. A determinação da Justiça acatou um pedido do Ministério Público que apontou irregularidades nas nomeações, com a criação de cargos sem definição de função e inchaço da máquina pública. O prefeito Felipe Augusto considera a decisão um risco à administração pública e promete recorrer. Outra preocupação é com a mudança nas regras para a distribuição dos royalties do petróleo, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal e que pode gerar uma queda na arrecadação da cidade de até 80%. A Juliana é terapeuta ocupacional concursada na Prefeitura de São Sebastião, mas desde 2017 ocupa um cargo em comissão como diretora da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Aqui ela supervisiona projetos como o da Oficina de Acesso, em que pessoas com deficiência reformam cadeiras de rodas de graça para a população. Só que recentemente ela recebeu a notícia de que sua função está com os dias contados. É que uma decisão da Justiça determina a extinção de todos os 526 cargos comissionados na Prefeitura. Só na Secretaria, dos 20 servidores, 12 estão nessa condição. E por isso a pasta deve deixar de existir. Só nesse primeiro semestre, a gente incluiu 16 pessoas no mercado de trabalho aqui em São Sebastião, o que é um retrato significativo para a nossa população aqui em São Sebastião. E os idosos também, além do impacto que a gente vai ter, que alguns projetos eles vão terminar, não tendo mais a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Idoso, muitos outros projetos também não vão existir no nosso município. E, além da gente não ter um respaldo, um acolhimento para essas pessoas que hoje eles vêm até aqui, né? Eles procuram a CEPED para uma orientação, eles são acompanhados, existem projetos que hoje eles podem participar, eles têm direito, né, à participação social, e a gente consegue fazer essa adaptação com a extinção da secretaria. Infelizmente, vai ser um retrocesso. A determinação do Tribunal de Justiça no fim do mês passado acatou uma denúncia do Ministério Público que questionou as contratações que ocupam funções que deveriam ser exercidas por servidores de carreira. Para o MP, a criação de cargos em comissão se justifica para o serviço de funções de chefia, direção e assessoramento, e não de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Com certeza alguma coisa vai mudar, só que também a gente tem que levar em consideração que tirando cerca de 500 funcionários que estão ali recebendo, sobraria mais dinheiro para investir na cidade. Eu acredito que isso aí impactua muito na serventia para a nossa população, porque nós sabemos que o hospital, o próprio SAMU, trabalha com muitas pessoas contratadas. Vai implicar em muito, né? Porque a gente já tem uma carência muito grande de atendimento. Então só vai atrapalhar. Hoje, a Prefeitura de São Sebastião tem cerca de 3.000 funcionários. O prazo para começar a cumprir a decisão da Justiça é de 120 dias. O prefeito diz que vai entrar com recurso, pois a medida deve implicar na paralisação de vários serviços públicos e na extinção de outras secretarias. O prejuízo é gigantesco. Serviços como os diretores de escola, secretários de escola, os diretores pedagógicos foram abarcadas nessa decisão e terão que ser exonerados também. Conselheiro tutelar
cautelar não poderá ser nomeado, tendo em vista aí a nova eleição. A Guarda Civil Municipal perde comando, perde ouvidoria, perde corregedoria, portanto, pegou as decisões de reforma administrativa de outras gestões também. Outra questão que preocupa a Prefeitura é a discussão que tramita no Supremo Tribunal Federal a respeito da divisão dos royalties do petróleo. O STF decidiu em votação que a distribuição desses rendimentos tributários, que hoje é restrita apenas às cidades produtoras e vizinhas, passe a ser feita para todos os municípios brasileiros. Atualmente, esse dinheiro é dividido entre cerca de 150 cidades. Em São Sebastião, a quantia recebida por mês é de cerca de quase 9 milhões de reais. A estimativa é que a arrecadação desses tributos reduz em cerca de 80%. O prefeito garante que o dinheiro dos royalties está sendo bem aplicado em obras de recuperação de vias, reformas de escolas e na construção de unidades básicas de saúde. Só que se o valor diminuir, obras em andamento devem parar. Reformas que já foram contratadas. Hoje, 30% das escolas estão em reformas. Esses recursos, eles já estão previstos nos orçamentos e no custeio dessas obras. Nós vamos ter que paralisar essas ações todas. Hoje nós temos uma redução drástica já dos valores reais. O município de São Sebastião não é mais aquele município milionário, riquíssimo que nós tínhamos há alguns anos atrás, tínhamos essas referências, e hoje, correndo o risco de perder cerca de 80% desses repasses, a situação é extremamente crítica. Então, o município já está se preparando, já está se organizando, mas nós temos aí a chance real de quebrar com essa decisão do Supremo. Não há mais como recorrer dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda não tem data para entrar em vigor. Policiais da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Taubaté, prenderam hoje um dos suspeitos de envolvimento na morte de um segurança na porta de uma casa noturna da cidade. O suspeito de 22 anos foi localizado em uma casa no bairro São Gonçalo com R$ 1.900 em dinheiro, além de porções de drogas. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão em endereços no bairro Fonte Imaculada, mas não conseguiram localizar os outros dois suspeitos. O segurança Paulo Henrique dos Santos Nascimento, de 33 anos, foi assassinado a tiros na madrugada do último dia 6. As investigações do caso continuam. 2 acidentes foram registrados hoje pela manhã no quilômetro 100 da rodovia Geraldo Scavone, em Jacareí. No primeiro, o motorista tentou ultrapassar e bateu em outro carro que vinha pela pista contrária. Uma pessoa ficou ferida em estado grave, mas não corre risco de morte. Outras 2 pessoas sofreram ferimentos leves. O segundo acidente aconteceu com um carro que parou no acostamento sem acionar o freio de mão. O veículo atravessou a pista e bateu em outro. Ninguém ficou ferido. A partir de hoje, passageiros de ônibus intermunicipais em todo o estado podem desembarcar fora das paradas regulares depois das 10 da noite. A lei estadual aprovada pelo governador João Dória vale para mulheres, idosos, pessoas com deficiência e também seus acompanhantes. Os locais indicados pelos passageiros devem obedecer o trajeto da linha. O objetivo da lei é dar mais segurança aos passageiros, principalmente no período da noite. Depois do intervalo, o assunto é educação. No Dia do Professor, aqui no estúdio, vamos falar sobre os desafios de formar estudantes e cidadãos. Hora certa, faltam 2 minutos para 7 da noite. O Band Cidade volta em instantes.